Oi, amigos, tudo bom? Eu sou a Rayane e no vídeo de hoje, como vocês viram aqui no título, eu vim fazer um book haul mostrando o que eu ganhei em julho/agosto. Eu sei que agosto não acabou ainda, mas eu acho que eu não vou comprar nem ganhar nenhum livro. E são 8 livrinhos. E eu tô muito feliz porque eu não comprei nenhum. Então assim, vitórias, né? Mas antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo se você já leu ou tem interesse de ler um desses livros. Então, bora pro vídeo! Eu vou começar com um que eu devo já ter mostrado pra vocês, mas eu não fiz um book haul dele, que é Dias Perfeitos, do Rafael Montes, a edição de luxo, né? Eu acho esse livro simplesmente impecável. E quando eu fiz, né, o meu unboxing da Dark Side, que eu mostrei o Vow of Thieves, que eu comentei sobre esse livro, eu falei que eu não sabia, né, se viria só com um final alternativo, né, o novo final que o Rafael escreveu, ou se também viria com outro final. E aí eu até brinquei que eu teria que comprar a versão normal do livro, né? Mas eu vi aqui e vem com os 2 finais, então assim, menos um livro pra me gastar, né, gente? Dias Perfeitos lançou eu acho que é uma série, né, na Globoplay. Se não for, foi um filme, mas eu acho que é uma série. E aqui, né, tá, isso é paixão, é doença, obsessão, qualquer coisa menos amor. E assim, eu adoro os livros do Rafael Montes, não tem acho que nenhum que eu não gostei. Claro, teve uns que eu gostei menos do que outros, mas não nenhum que eu falei, meu Deus, que horrível. Então eu quero muito ler Dias Perfeitos e depois O Vilarejo, que também é um livro de contos, e depois Mágica Mortal, que é o mais infanto-juvenil dele. Então eu tô bem animada, eu tô guardando ele pro Halloween, né, pro outono. E assim, bem ansiosa, porque eu quero ler ele primeiro pra depois ver a série. Aí a gente vai entrar numa categoria de não ficção aqui, que o meu tio me deu. Meu tio hoje, que é 22, ele apareceu com esse livro do John Lennon e ele perguntou se eu tenho interesse, né? Que era Como John Lennon Pode Mudar a Sua Vida. Eu acho que é uma biografia, alguma coisa assim, contando a história, contando alguns feitos do John Lennon. E ele perguntou se me interessava. Eu, sendo bem sincera, eu não conheço muito do John Lennon, eu não sou uma pessoa fã como meu tio é, mas eu acho legal ter na estante. E assim, pessoas podem me julgar, mas eu quero muito ter alguns livros, mesmo que eu não vá ler, mas que eu acho legal ter na estante. Tipo, livros de pessoas famosas. Eu acho muito legal, não necessariamente eu vou lê-los, né? Algum dia eu posso ler esse livro, mas se mais pra frente, quando eu estiver mais velha, né, assim, eu realmente ver que esse livro não me interessa, não vou ler mesmo e não quero mais manter na minha estante, eu posso acabar, né, doando, enfim, ou devolvendo pro meu tio mesmo, mas ele me deu, então tá aqui comigo. Seguindo a mesma linha de que meu tio me deu algum livro que era dele, né? Ele comprou o Livro dos Mortos do Antigo Egito. E é pra falar um pouco sobre... Vamos lá. É um pouquinho sobre a religião. Eu acho que é isso. E tem várias versões, pelo que eu li aqui atrás. Eu tinha visto umas outras versões. Não sei muito bem sobre do que se trata, né, exatamente, além de ser Livro dos Mortos do Antigo Egito, mas eu me interesso bastante nessas partes antigas mesmo, tipo Egito, Roma, Grécia, Mesopotâmia, enfim, então eu acho bem legal. E quando ele perguntou, né, se me interessava, eu falei que sim, que eu queria ler esse livro. É aquilo, eu tenho alguns na minha estante, eu posso fazer um vídeo mostrando meus livros de não ficção, alguns que seguem essa linha que foi o meu tio que me deu, alguns que eu mesmo comprei, que eu não sei de quando eu vou ler, mas são livros mais históricos, assim, que eu tenho interesse, mas acabo não é uma leitura que eu faço tão frequentemente, né? O próximo livro foi meu pai que me deu no Dia dos Pais, que é o livro Jogo dos Ladrões, do Kayvion Lewis, eu acho que é um homem, não é uma mulher, da Kayvion Lewis, que ela é uma autora de livros infanto-juvenis.
ela nasceu na Louisiana, Estados Unidos, mas ela vive já morou em Bahamas e atualmente mora em Nova York. Esse livro eu sempre via naquelas feirinhas, né, que fica no shopping, que não necessariamente é uma livraria. E eu sempre me pegava muito aqui atrás, que é roubos, mentiras, traição. O que você estaria disposto a vencer? O que você estaria disposto a fazer para vencer o jogo dos ladrões? E aí tem um thriller cativante sobre um jogo perigoso em que vale tudo. A novela regra número 1, não confie em ninguém, só na própria família. As gerações da família Quest lideram o mercado de roubos milionários, mas Rosalind Quest está cansada de se sentir solitária entre uma missão e outra. A jovem quer ir para a faculdade, fazer amigos, blá blá blá. Porém, no dia da fuga, sua mãe é sequestrada. Desesperada, a garota procura ajuda para pagar o resgate, mas nada dá certo. O valor é alto demais e ninguém quer se envolver. Ou ela arranja o dinheiro, ou a mãe morre. Correndo com tanta alternativa, Rosa aceita entrar para o jogo dos ladrões, uma competição perigosa e mortal que premia o melhor jovem ladrão de elite com um desejo, que pode ser qualquer coisa do mundo. Eu não sei, isso me interessou muito e é um pouco de thriller. E essa capa sempre me remete a jogos de herança. Eu não sei porquê, quando eu vi pela primeira vez eu achei que fazia parte do jogo de herança. Então eu achei bem legal. A letra achei bem confortável assim, até que apesar do livro não abrir muito, sabe? E são 400 páginas, eu acho que chega a ser 400 páginas. 390 páginas, vai. Então eu tô bem animada, também é um livro que eu acho que eu vou deixar pro Halloween. Eu sei que tem muito livro que eu tô falando que eu vou deixar pro Halloween, mas eu realmente quero tentar ler a maioria deles. O próximo foi meu tio. Os próximos, tirando um... eu comprei um livro, sim. Ok? Os próximos, tirando um, foi meu tio que me deu. Esse chama A Sombra de uma Mentira, do Alex Marwood. Eu acho que é Alex Homem. Vamos lá. Não tem foto, creio que seja. E é este livro aqui. Esse também foi um livro que eu encontrei numa feirinha dessas e tá aqui. Em uma manhã de verão, duas meninas se encontram pela primeira vez. Ao final do dia, elas serão acusadas de assassinato. E aí aqui fala sobre suspense, que prende o leitor, totalmente convincente. E aí eu li, né, a primeira parte que elas acabam sendo acusadas e elas acabam mudando de nome, sendo separadas. E depois de muito tempo, eu acho que não tem quanto tempo depois, elas acabam se reencontrando e elas vão tentar adivinhar e solucionar o mistério pelo qual elas foram acusadas, né? Então, também achei uma premissa muito legal. Tem 443 páginas. E assim, gente, é grossinho, mas também eu acho que vai ser uma leitura super rápida. E eu não sei, isso me intrigou muito a história. E esse eu queria ler em setembro. Esse é um que eu queria tentar ler em setembro. Vamos ver se eu vou conseguir. Eu vou pular pro que eu comprei pra mim e depois fica os outros dois que meu tio me deu. Eu não sei se eu cheguei a comentar aqui no canal, mas eu assisti já, né, a 5 Passos de Você, eu amei o filme. Depois eu comprei Ela Ficou com a Garota, que é da mesma, né, autora. Li, eu amei. Eu quero muito comprar todo esse tempo. E assim, as capas dos livros, elas combinam um pouco, sabe? Elas dão um match. E eu queria muito comprar 5 Passos de Você, porque eu queria ver o quão bem adaptado foi. Porque muita gente fala que parece muito. Só que eu não queria, de jeito nenhum, a capa do filme. Eu queria aquela capa linda, maravilhosa, original. E assim, já me ocorreu de comprar uma outra vez, acho que na Shopee, se eu não me engano. E tá lá que era a capa do original e vir a capa do filme. E eu fiquei muito revoltada. E aí eu estava navegando na Enjoei, que eu resolvi rebaixar, né, baixar de novo. Porque na primeira vez eu não tive uma experiência tão positiva. E aí eu vi uma menina lá que tava vendendo esse livro porque ficava R$22 com frete, com tudo. E aí eu fiquei tipo, mano, eu vou comprar. E aí eu coloquei na minha cabeça assim, que se, né, viesse de boa qualidade, porque, né, a última vez veio as capas boas, mas veio o livro todo surradinho. Se o livro, né, fosse de boa qualidade, mesmo se não fosse com a capa original, eu iria manter ele, porque eu já tô cansada de procurar. E eu nunca acho, eu achei depois em um lugar só, com a capa original, e tava tipo R$500, gente, não posso. E aí chegou, ela é um amor de pessoa, a menina que me vendeu, e chegou com a capa original.
de As 5 Passos de Você, gente. Eu amo essa capa. Eu achei ela muito mais bonita. Eu achei ela toda mais significativa e alombada. E eu não sei, gente, eu acho que essa é a capa que tinha que ser apenas ela. E eu acho muito legal. E aí veio junto uma ficha do livro que ela montou, e o que ela achou do livro. Enfim, eu achei isso muito legal. E assim, eu tive uma experiência ruim, né, com a Enjoei na primeira compra, mas na segunda eu já amei. Então assim, vamos dar mais chances. E assim, o livro super em ótima condição, assim, no máximo aqui, ó, um amassadinho ou outro, mas assim, gente, isso é normal ter nos livros, assim. Então eu estou muito feliz, eu quero muito ler. Esse eu quero ler, assim, sei lá, em novembro, dezembro. Eu quero ler esse ano ainda esse livro, porque aí eu tô animada e eu quero ver se eu vou chorar, igual eu chorei no filme. Agora, os próximos 2 livros, meu tio me deu de uma livraria física, né? Porque os outros meu tio me deu ou de feirinhas ou que ele comprou online. Esses 2 foi na livraria, eu sempre esqueço o nome daquela livraria de São José. Mas enfim, uma livraria de São José que eu esqueci o nome, incrível. E lá tinha uma promoção muito boa, que eu fiquei chocada, de livros famosinhos. Não de famosinhos, mas famosinhos, por tipo 20, 25 reais, até 25 reais. Então, tipo, tinha A Empregada, tinha livro da Ellie Hazelwood, tinha livro da Jennifer Lynn Barnes, tinha, enfim, muitos livros. Tinha, tipo, a Cotar por 40 reais. Tava uma promoção muito boa mesmo. E aí eu vi esse livro por 15 reais. E eu não li o primeiro livro dele, mas eu queria muito comprar esse livro, porque é uma duologia, mais ou menos, né, da mesma detetive. Já entreguei aqui do que se trata. E, assim, eu ficava nessa, tipo, não vou ler, porque eu quero o segundo livro, só que o segundo livro tava sempre pra 40 mais. E ele estava por 15 reais, que é O Retiro, da Sarah Pearse, a mesma autora de O Sanatório. Eu sei que faz um tipo de correlação, mas pelo que eu vi, a única coisa que realmente traz uma conexão é a detetive. E aqui tá assim: uma ilha longe de tudo e todos, com um passado sinistro e rodeado de mistérios. Dizem que as almas que habitam o lugar só vão sossegar quando a morte fizer uma nova visita. E se você ficar por muito tempo, pode acabar sendo a próxima. Aí tá falando sobre a maravilha da fala do thriller psicológico e mistério, uma história intensa e emocionante, enfim. E aí é muito legal. Eu quero achar o nome da detetive, Ellen Warner. E ela é a mesma detetive de O Sanatório. E eu acho que uma premissa mais ou menos parecida. Tipo, o sanatório você vai e não consegue mais sair, teoricamente. E esse também, tipo, você só pode se tornar a próxima vítima da morte. Então, assim, eu estou bem empolgada pra ler esse livro. E, assim, eu quero com certeza ler O Sanatório em outubro, sem falta. Mas esse livro aqui eu também queria ler antes do final do ano, porque eu já finalizo ali uma duologia. E quem sabe, né, se tiver outros livros dela traduzido, comprar outros livros da mesma autora. E por último, mas nunca menos importante, também nessa livraria, a gente tava lá passeando na área de não ficção, porque minha prima tava querendo uns livros de não ficção, e eu vi um standzinho mesmo, cheio desses livros, dessa coleção, que eu tenho 3 livros dessa coleção. E assim, meu Deus, eu quero, tipo, quase todos, eu só não quero uns muito específicos, mas assim, gente, é uma coleção que eu amo de paixão. E aí eu vi o preço, tava 60 reais. E eu acho caro, tá? 60 reais num livro é caro, em um livro, uma unidade de livro. E aí eu procurei na Amazon e tava o mesmo valor. E aí eu falei pro meu tio e ele falou assim, vamos levar, porque assim, depois comprar o mesmo preço na Amazon, pode ser às vezes até que fique mais caro, porque tinha livros realmente mais baratos, que não era necessariamente esse título, e outros mais caros. E quando eu comprei um, que foi meu tio que me deu, foi 50 reais, mas fica ali nessa média de 50 a 70 reais. Então ele me deu o livro da Segunda Guerra Mundial. Esse daqui é daquela edição As Grandes Ideias de Todos os Tempos, da Globo Livros, que eu tenho o livro do cinema, eu tenho o livro do crime e eu tenho o livro da literatura. Preciso ler o da literatura e do crime e agora o da Segunda Guerra Mundial. Eu vi vários interessantes, tinham de medicina, tinha de direito, tinha filosofia, sociologia, religiões, tinha da Bíblia, feminismo, sobre LGBT, tinha sobre finanças, se não me engano, negócios, matemática, física, química,
Enfim, tinha vários, assim. E, nossa, eu quero muitos, 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 muitos mesmo. Eles são muito bons pra pesquisa, mas também, tipo, só pra você relembrar. Eu amo história e um dos meus períodos favoritos ali da história da parte da Europa. Era a Europa em geral, mas Segunda Guerra, Guerra Fria, enfim, ditadura brasileira. Eu amo, é um assunto que me interessa muito, né? E, assim, eu achei essa edição simplesmente impecável. E o jeito, né, como eu falei, eu já li um livro deles que foi do cinema e eu gosto como eles trazem as informações, a linha do tempo. Calma aí, deixa eu achar uma linha do tempo aqui. Ui, só porque eu quero achar uma linha do tempo não vai aparecer? Calma, deixa eu pegar uma linha do tempo. Aqui, achei. Eu tô bem animada e assim, eu queria ver o que tem aqui nas referências, né, no índice. Tem citações, isso que eu queria ver. Tem um índice, tipo, das cidades, enfim, que foram mencionadas, mas depois também, antes dos agradecimentos, tem uma parte de créditos e citações, que citam autores, se eu não me engano, creio que seja isso, autores ou pessoas ou situações relevantes, e são todas essas edições que tem dessa série, né? Eu tenho esses dois aqui e este daqui. E agora este. Mas eu vou falar rapidamente, tá? Filosofia, psicologia que eu quero, economia, política que eu quero, ciência, negócios, religiões que eu quero, sociologia que eu quero, literatura, cinema, história que eu quero, mitologia que eu quero, da Bíblia, feminismo, música clássica, arte, ecologia, matemática, física, história negra, biologia, química, direito do crime que eu tenho, medicina, história LGBTQIAP+, Islã que eu quero e Segunda Guerra Mundial que eu tenho. Então, assim, gente, eu acho essa coleção muito, muito legal. Eu sei que o valor dela, às vezes, é um pouco alto, né? Eu nunca vi esses livros de promoção. Mais promoção que eu achei foi R$50. Mas eu acho que se você tem interesse em um desses temas, eu acho muito legal. Mas, enfim, eu ganhei esse livro e eu tô muito feliz. E esses foram os 8 livros, né, que eu ganhei / comprei um. E eu tô bem animada pra ler eles, assim. Eu tenho... A maioria, né, ali foi de thriller, suspense, que é o tema que eu mais gosto, mas a gente teve ali uns de não ficção, um de romancinho meio triste. Então, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostar, deixe seu like, se inscreva no canal e, como eu falei, comente aqui se você já leu ou se você tem interesse de ler algum desses livros. Também comente se você quer que eu faça conteúdo sobre um deles. Às vezes você fala, nossa, faz um conteúdo sobre a Segunda Guerra Mundial, faz conteúdo sobre a duologia de Um Sanatório Retiro. Comentem aqui embaixo que eu vou adorar dar um like, né, dar um coraçãozinho e também realizar o conteúdo. Então, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!